Fala pessoal, bom, o tema de hoje é o baço, que é um órgão do sistema linfático, e essa aula vai abordar alguns pontos, especialmente a anatomia, a parte de histologia, a parte de circulação esplênica e a gente finaliza com a parte de função. Bora lá então? A gente começa falando de anatomia. O baço ele é o maior dos órgãos linfóides e ele está situado no quadrante superior esquerdo do abdômen, como está mostrado aí na figura, e ele fica atrás da curvatura grande do estômago. Ele tem o formato e o tamanho de um punho fechado, e ele tem uma reentrância chamada hilo, que é onde entram e saem os vasos sanguíneos, as artérias e as veias. Além disso, o baço ele é o único órgão que está situado, o único órgão linfóide que está situado na corrente sanguínea, e é considerado o maior aglomerado de tecido linfóide que o organismo tem. De uma forma geral, a gente pode dividir o baço em dois elementos principais, que é o estroma do baço e o parênquima do baço. Fazendo um corte na estrutura do baço, fica evidente que ele é recoberto por uma camada, na verdade é uma cápsula de tecido conjuntivo, e de onde partem aí trabéculas, que são também ramificações desse tecido conjuntivo. É uma cápsula mais espessa, se você for comparar com a cápsula de outros órgãos linfóides, e é constituída por um tecido conjuntivo denso modelado. Também faz parte das trabéculas, e uma pequena quantidade de musculares lisas que se estendem pelas trabéculas. O outro elemento é o parênquima, que é constituído pela polpa esplênica e que pode ser dividido em dois tipos principais, que é a polpa branca e a polpa vermelha. A polpa branca corresponde ao acúmulo de linfócitos ao redor dos vasos arteriais, e esse acúmulo de linfócitos ao redor dos vasos vai dar origem a dois tipos de arranjos diferentes de tecido linfóide. O primeiro tipo de arranjo são os nódulos linfóides, também denominados corpúsculos de Malpighi, e o outro tipo de arranjo são as BLPAs, que eu vou falar daqui a pouco. Para entender melhor o nódulo linfático, eu preciso falar antes de um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, que é a circulação esplênica. Bom, imaginando a cápsula e uma trabécula saindo da cápsula, dessa trabécula parte um vaso sanguíneo, uma artéria, que é a artéria trabecular, que logo depois que sai da trabécula vai dar origem à artéria que é chamada artéria central. Essa artéria central vai dar origem a arteríolas. E essas arteríolas, elas vão, ao redor delas, formar uma região que é o nódulo linfóide. Devido à importância para a polpa branca, é interessante a gente estudar um pouco melhor essa estrutura. O nódulo linfóide, que também é chamado de corpúsculo de Malpighi ou folículo linfóide, ele vai ser dividido em três regiões principais. E além disso, ele vai conter também uma arteríola, que é a arteríola central. A primeira região, mais central, é chamada de centro germinativo. A segunda região é denominada zona do manto, que inclui a arteríola, no caso, que é a arteríola central. E embora essa arteríola tenha o nome central, na verdade ela possui uma posição excêntrica. A terceira região é chamada de zona marginal, que é uma região limítrofe entre as áreas da polpa branca e da polpa vermelha. Essa região ela é rica em células reticulares e macrófagos, mas macrófagos um pouco diferentes porque eles não apresentam antígeno. E eles são responsáveis por fagocitar indistintamente os antígenos que chegam da corrente sanguínea, sem necessariamente apresentar o antígeno antes, e isso corresponde a um ganho de tempo. A outra configuração de tecido linfóide da polpa branca são as chamadas BLPAs, que são as bainhas linfóides periarteriais.
e elas correspondem a uma camada de linfócitos que eles envolvem a artéria logo que ela sai da trabécula. Na verdade, é a artéria central. E é uma região bastante rica em população de linfócitos T. Eu esqueci de comentar, nos nódulos linfóides existe uma grande concentração de linfócitos B. Além da polpa branca, um outro constituinte do parênquima do baço é a polpa vermelha, que é um local de passagem e infiltração do sangue. É ali onde os elementos figurados vão passar, vão ficar temporariamente retidos, e exatamente por causa dessa retenção de hemácias, uma quantidade de hemácias grande, ela possui essa tonalidade vermelha. Capilares sinusoides vão coletar esse sangue, drenar esse sangue, e entre esses capilares existem cordões esplênicos que dividem a polpa vermelha em regiões alongadas. Essas estruturas ficam mais bem compreendidas se a gente entender a circulação esplênica. A artéria esplênica chega no baço e, uma vez que ela adentra a cápsula, ela percorre as trabéculas, e nesse caso elas são chamadas de artérias trabeculares, e depois de terem passado as trabéculas, elas adentram e dão origem às artérias que são circundadas por aquela bainha linfóide periarterial que é a BLPA. E essas BLPAs vão dar origem a arteríolas que fazem parte dos nódulos linfóides onde os linfócitos B se organizam. Essas arteríolas dão origem às arteríolas peniciladas, que podem se comunicar com os sinusoides, que estão presentes espalhados na polpa vermelha. E esses sinusoides eles se reúnem e formam as veias que vão drenar o sangue, e essas veias começam trabeculares, passando pela trabécula, e finalmente saem pela veia esplênica. Existem dois tipos de circulação no baço, a circulação fechada e a circulação aberta. Na circulação fechada, o trajeto do sangue passa pelo percurso, mas não passa pela polpa vermelha. E na circulação aberta, as extremidades das arteríolas peniciladas e dos sinusoides se afastam, o sangue jorra para a polpa vermelha e depois ele é recaptado pelos sinusoides. E aí segue pelas veias. Uma das funções do baço é a filtração do sangue, onde os antígenos são coletados da corrente sanguínea, e também a hemocaterese, que é a destruição das hemácias senescentes. É um órgão responsável pela produção e pela maturação periférica dos linfócitos T e B, e esse processo ocorre essencialmente na polpa branca. Ele tem a ação de eliminar plaquetas por macrófagos que estão presentes na polpa vermelha. E, por fim, ele é responsável também pela hematopoese durante a vida embrionária e fetal. Depois, quando a medula óssea já está desenvolvida e produzindo as células, ele se comporta essencialmente como um maturador de linfócitos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a nossa próxima aula.